Nesse instante, queremos rogar a Deus, aos sagrados orixás, que nos inspire, para que essa conversa possa ser amparadora a cada um de nós, que assim seja. Boa noite a todos, boa noite. Vamos lá, a história de hoje é uma história real. Quem conta essa história é Cláudio Zeus, num dos seus livros. E ele fala sobre um casal que ele conheceu. E esse casal relatava que tinham dentro ali deste casal uma entidade que os amparava de forma plena e constante. Era uma cabocla. E essa cabocla, vamos nominá-la Cabocla Faz Tudo. Porque esse casal relata para Cláudio Zeus que tudo que eles precisavam e pediam, essa cabocla realizava. Por exemplo, se estivesse, e isso é real, tá? A fala do casal é real. Eu não vou aqui aumentar, né? Apesar que quem conta um conto aumenta 2 contos, né? Quem conta é Cláudio Zeus. E aqui a gente vai seguindo a forma com que ele nos traz essa história. Enfim, essa cabocla, se você estivesse no meio do trânsito, era só pedir para ela que ela fazia todo o trânsito assim, ó, se resolver de uma hora para outra. Olha que delícia, é o cabocla abençoada, né? Se o farol tivesse vermelho, essa cabocla fazia o sinal ficar verde. Olha, eles relatam que até a água do carro, quando estava para acabar, ela falava, olha, a água do carro está acabando, cuidado que seu carro vai pifar. E resolvia tudo. Se ela resolvia esses probleminhas, imagine os problemões, né? Realizava inúmeros milagres diante da vida daquele casal. Vamos lá. Diante desse relato, nós temos 2 fatores a pensar. Ou esse casal mente ou exagera, ou essa entidade de fato fazia de um tudo para eles. Bom, se de fato é mentira, isso não nos cabe aqui julgar. Mas se de fato é verdade, nós precisamos analisar alguns pontos. Quem quer aqui uma entidade que faz tudo na sua vida? Eu queria, eu vou confessar, sou humana, eu queria mesmo uma entidade que faz tudo em nossas vidas. E vou dizer para vocês que até tem entidades que ficam muito próximas de nós e realizando inúmeras questões a nos amparar. Tem sim. E tem entidades que, se você não toma cuidado, porque assim, nós somos os atratores das entidades. E aí nós também podemos nos transformar em obsessores das entidades. Verdade. Vocês acham que o obsessor é só de lá para cá? De jeito nenhum. Há obsessor daqui para lá. Como há obsessores de humanos para humanos, né? Esses tais haters, né? Essas pessoas que ficam perseguindo a outra. São verdadeiros obsessores que nos desequilibra a alma. E tem gente, sim, que acaba escravizando as suas entidades, achando que elas têm a obrigação de realizar tudo na sua vida. Já pensou a entidade virar e falar, olha, você precisa colocar água no carro? Olha, seu pneu está furado. Olha, né, já pagou a conta de água? Vai vencer. Gente, tem questões que são extremamente materiais e que nos cabe resolver. Tem médiums que ficam, eu fico o tempo todo sendo amparado pelo meu guia-chefe, ou sendo amparado pelo meu Exu, ou sendo amparado pela minha pombagira. Olha, eu tenho dó desse Exu e dessa pombagira, ou dessa entidade de guia-chefe, porque entidade não é babá. Nós temos que entender que entidade não é babá. Inclusive, eu já escutei aqui nessa casa guias dizendo assim, cuidado, vigie, as coisas andam perigosas. E nós não temos tempo de ficar em cima de vocês o tempo todo. A ligação precisa ser o quê? Mental.
mental. Mental. Porque sim, estamos ligados aos nossos guias mentalmente e emocionalmente. Estamos ligados. Como se fossem redes, né? Ali de Wi-Fi. Mas não que eles tenham que estar ao nosso lado o tempo todo. A gente não é o menino do chamado, né? Que vê a entidade o tempo todo, né? Aquela. Não somos. Quem vê a entidade o tempo todo está desequilibrado. Quem vê a entidade o tempo todo está desequilibrado. A não ser que você seja um médium totalmente, né, ligado à espiritualidade. Aí, meu irmão, você tem que ser muito equilibrado. Muito equilibrado. Porque não é fácil você ter essa dualidade. Não é fácil. Porque você não vê coisas luminosas o tempo todo. Você vê mais entidades infelizes do que felizes. E aí você vê coisas do arco da velha. Então, se a sua mediunidade está assim, olha, é melhor você buscar ajuda e se equilibrar. É melhor você buscar ajuda e se equilibrar. E não achar que entidade é sua babá, que tem que ficar o tempo todo à mercê do seu amparo. Não é assim. Não podemos ter esta mentalidade. Não devemos, porque senão a gente não sabe dar um passo sem buscar a entidade. A gente fica dependente. As últimas histórias, os últimos vídeos, nós temos falado muito sobre isso. E sempre que eu puder, eu vou bater na mesma tecla. Porque nós umbandistas temos muito acesso às entidades. Nós temos muito acesso a cada um deles. E aí, isso cria uma mente viciante. E não devemos fazer sim a nossa parte. Olha, eu vou abrir um negócio. Vou lá perguntar para a entidade se vai dar certo. Mas aí você já fez uma pesquisa de mercado? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu dirijo essa casa. E vou falar uma coisa para vocês. Eu oro muito, faço minhas orações, faço meus deveres. Mas a última coisa que eu peço é a opinião de entidade, tá? E quando elas dão alguma opinião delas, é sobre o trabalho espiritual. E nunca sobre alguma coisa que eu vou fazer na minha vida. Nunca, nunca. Eu tive uma sociedade de anos. Quando eu resolvi desfazer a minha sociedade, foi uma opinião minha. Eu não fui buscar a entidade para dizer se eu deveria ou se eu não deveria, ou onde eu deveria abrir este salão. Não. Detalhe, eu tentei ficar na mesma casa, o dono não quis, pediu a casa, porque ele já estava querendo pedir a casa. Comecei a procurar um monte de lugar, não estava achando um salão, não estava achando. Aí eu não poderia acender uma vela, fazer uma oração? Olha, me indiquem um salão, para onde eu vou? Para a direita, para a esquerda? Imagina, sabe o que aconteceu? Um dia eu liguei louca para minha mãe. Falou, olha, a partir de hoje a gente vai resolver essa questão. Vem para cá que hoje a gente acha esse salão. Saí louca pela Vila Ema. Andei. Avistei lá, bem de esquina, um salão. Horrível o salão. Mas, que, né, pra mim, seria bom viver o valor. Aí comecei a fazer a pesquisa de mercado. Comecei a ver se o local era bom, se tinha algum perigo, se o movimento era bacana. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Aí você pode falar, as entidades te inspiraram então para você ir lá. Podiam ter me inspirado, mas eu não pedi não. E não falaram. Eu tive que sair com as minhas perninhas andando a Vila Ema. E olha, é 10 a 15 minutos da onde eu estava para onde eu estou. Aí, recentemente, recebi uma proposta maravilhosa. Um amigo meu abriu um salão de alto padrão na Moca, há 2 anos. E por alguma questão dele, ele está passando ponto. Gente, olha, vocês sabem de valores aqui não tá fácil para ninguém, né? E assim, ele me ofereceu 60 mil. Não é pouco, mas para abrir um salão de alto padrão, me deixou tudo, até os lustres, material, né, de produtos, né, manicure, tudo ele ia deixar para mim. 60 mil? Tá de graça. Não sou rica, tá? Mas a gente podia se movimentar de algum jeito e comprar. Você acha que eu
eu sentei, eu me ajoelhei e orei para perguntar se era um negócio bom ou um negócio ruim? Não. O que eu fiz? Pesquisa de mercado. Fui lá e descobri que não era tão bom assim, não. O local era bom. Ó, Girage, se você estiver me escutando aí, mas é realidade. É realidade, ele sabe disso, é realidade. Não estou expondo ninguém, é verdade. Fui lá, fiz uma pesquisa de mercado. Para mim não seria bom. Aí você ia falar, nossa, mas você não ia ganhar mais dinheiro lá, porque lá eu podia cobrar mais de onde eu estou? Mas eu fiz a pesquisa de mercado, eu vi que o movimento não é bacana, a situação não é bacana. Para que eu vou ficar enchendo a entidade? Gente, essa sou eu. Essa sou eu desde que eu nasci. Como eu nasci na Umbanda, eu vejo espírito desde criança e eu era perturbada, porque eu era igual menino de chamada, eu via o espírito o tempo todo. Aí quando me trataram, que parei de ver o tempo todo, eu dei graças a Deus. Eu não quero ficar enchendo. Já basta os humanos que a gente tem que lidar o dia a dia. Eu vou ter que ficar lidando o tempo todo com o espírito, gente. Por favor. Quando eles precisam falar alguma coisa, quando eles precisam conversar alguma coisa, eles vêm, conversam, e geralmente é pra dar bronca, tá? Aí eu faço a surda e cega, né? Eu finjo que... Eu falo, ai, Senhor, né? Estão dando bronca, preciso melhorar. Mas depois a gente melhora. É assim, não devemos ser tão dependentes, não devemos escravizar as nossas entidades, isso é um erro. Claro que, vamos lá. Em contrapartida, a gente fica muito amigos de algumas entidades, a gente fica muito mesmo, a gente se liga muito a uma ou a outra, e aí a gente pode sim chamá-los. A gente pode sim buscar ajuda. Tem uma entidade aqui de um tratamento específico que a gente faz, que ela fala que todo mundo que passa por esse tratamento sai com 5 entidades pelo menos a amparar. E que é para chamar sim. Pode chamar. Mas não achar que eles vão estar dando pitaco o tempo todo na sua vida. Não vão. Então, uma parte nos cabe realizar. A outra parte, eles inspiram, eles encaminham, eles direcionam. E as entidades dessa casa, graças a Deus, elas são muito luminosas e não vão ficar à mercê de cada um de nós. Mas tem lugares que, infelizmente, tem um padrão não tão esclarecedor. E às vezes o próprio dirigente traz essa ideia de que a entidade tem que ser, sim, submetida à escravidão espiritual. E aí é onde eu falo, você acaba escravizando as entidades. Não devemos, precisamos nos despertar para as realidades do espírito. Eu queria uma cabloquinha faz tudo na minha vida, mas não é assim que funciona. E graças a Deus eu entendi isso desde pequena. Sabe com quem? Com a minha avó. A minha avó, ela vendia roupa. E vira e mexe as pessoas ficavam devendo para ela. Você acha que ela ia lá e pedir assim de uma vela para as pessoas e pagarem ela? Nunca vi. Sabe o que ela fazia? Ela batia na porta da pessoa. Ei, você tá me devendo, ó, bora me pagar. Tem coisa que nos cabe. Eu aprendi isso muito com a minha avó. Graças a Deus, ela deixou isso muito marcado na minha vida. Claro que quando eu vou orar aqui, fazendo os nossos assentamentos, ativar nossos assentamentos, eu peço por todos os filhos. Quando eu vou lá na esquerda, eu peço prosperidade, abertura de caminhos, peço resolução dos problemas. Mas não como se eles tivessem uma obrigação, mas como amigos, que podem nos ajudar, nos inspirar, nos fortalecer. Porque temos que fazer a nossa parte. Eu fumei, isso eu pedi, hein? Isso eu pedi. Eu fumei durante foi pouco tempo que eu fumei. Eu comecei a ficar rebelde depois de velha, depois dos, né, porque quem é rebelde começa a ficar rebelde com 15, né, na fase da adolescência. Eu fiquei rebelde com 19, 20, comecei a fumar, beber um pouco mais. E aí eu fumei uns 7 anos, não fumei durante muito tempo, 5, 6, 7 anos. Mas teve uma hora que eu comecei a fumar demais. E aí, em 2019... eu fiquei muito apertada financeiramente. Aconteceu umas questões, fiquei apertada. E aí eu precisei começar a fumar um
cigarro do Paraguai. Não vou nominar aqui, né? Porque depois eu recebo até processo. Mas enfim, comecei a fumar um cigarro do Paraguai, filtro vermelho. E eu fumava Marlboro já. Aí quando as coisas melhoraram depois de um ano, graças a Deus melhoraram, labutei pra isso, nem fiquei pedindo pra espírito, ó, eu labutei pra isso, as coisas melhoraram. Aí eu falei, vou voltar pro Marlboro. É menos pior do que aquele, né? Aquele que acaba com o nosso pulmão. Só que eu não consegui, porque aquele cigarro do Paraguai era tão forte que só ele conseguia me satisfazer. Aí eu pensei bem e falei, olha, daqui mais 2 anos eu acho que eu não tenho mais pulmão. Preciso parar de fumar. Aí eu pedi pro Ricardinho, a criança que trabalha comigo, porque as crianças, elas dão nó em pingo d'água, viu? Elas dão nó em pingo d'água. E comecei a pedir. Aí Ricardinho falou assim, vou te ajudar. Vou te ajudar um dia a ficar sem fumar, o dia todo. Depois disso, você toma vergonha na cara e pare. E, de fato, eu fiquei um dia inteiro. Foi mágica. Aí, na verdade, para ser muito sincera, porque já faz muito tempo, eu acho que eu fiquei mais de um dia. Eu fiquei uns 3 dias sem necessidade nenhuma. Deu aquele 3º dia, me veio a vontade louca. De novo. Aí eu falei, agora cabe a mim fazer a parte que me deve. E fiz força e orar. Aí, sim, aí foi uma das poucas vezes que eu fiz mesmo a oração. Falei, olha, Ricardinho, me dá força. E consegui. Conheço outra pessoa que precisava também parar de fumar. Falei pra ela, olha, Ricardinho ajuda, mas tem que fazer sua parte. A pessoa tentou umas 3 vezes, agora tá dando certo. Tá lá, na força do Ricardinho. Você tá entendendo que somos nós que devemos dar o primeiro passo e manter essa energia? Devemos. É que nem quando a gente vem aqui na gira, né? Por exemplo, a gente incorpora um caboclo, a gente incorpora um preto velho, a gente incorpora uma entidade luminosa. É uma delícia. Quando a entidade tem plena luz, é maravilhoso. A gente fica pleno, né? Parece que aquela energia é nossa, não é? É da entidade. E ela tem tempo de validade. Tem pessoas que dura até sair no portão. Tem pessoas que dura 2 dias. E aí, cabe a cada um de nós manter essa energia. Cabe a cada um de nós, né, destrinchar caminhos mais luminosos para que essa energia possa ser fixa em nós. Mas é a nossa parte. A entidade tem que ficar ali o tempo todo nos alimentando? Não. Não devemos. Claro, gente, que é o equilíbrio. Vamos orar sim, vamos pedir sim, mas não achar que esses nossos irmãos são nossos escravos. Não vamos querer uma cabloquinha faz tudo. Vamos fazer a nossa parte. Nós temos o total amparo da espiritualidade. Tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa noite, quem vai chegar, ou quem vai deixar de vir, quem vai vir semana que vem, ou quem vai em outro terreiro, na igreja, ou no templo que for, tenho certeza que quem busca ajuda vai receber todo o amparo pela sua libertação. E a libertação vai vir, mas cabe a cada um de nós também fazer a nossa parte. Tudo bem? Conversados? Vamos que a gira de hoje seja luminosa na ordem e na força poderosa dos caboclos, junto à força de Pai Ogum.